Olá, seja muito bem-vindo a esta edição do Now Todas as Manhãs. O suspeito do homicídio do general russo abatido ontem pelas forças ucranianas em Moscovo já foi interrogado e afirma ter sido recrutado pelos serviços especiais ucranianos. O homem referiu ainda que a Ucrânia lhe prometeu mais de 95 mil euros e residência num país europeu para cometer o crime. Os serviços de segurança russos afirmam que se trata de um homem de 29 anos do Uzbequistão, que foi recrutado pelos serviços secretos ucranianos. As televisões estatais russas estão já a partilhar a fotografia do suspeito. Recordo que o tenente-general e chefe das Forças de Defesa Nuclear, Biológica e Química, Igor Kirillov, se encontrava à porta de um edifício quando o engenho explosivo foi escondido numa scooter e foi detonado à distância. Estas imagens que estão a ser divulgadas mostram então o suspeito deste crime. A Rússia prometeu vingança perante a morte do responsável pelo armamento nuclear e químico do país. O vice-presidente do Conselho de Segurança russo anunciou uma resposta forte contra a Ucrânia. Сегодня в результате теракта погиб наш коллега и наш товарищ Игорь Анатольевич Кириллов. Он был военачальником, преданным и своему долгу, и присяге. Мы все здесь присутствующие за этим столом знали его и как очень хорошего профессионала, и как порядочного и ответственного человека. Всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности. Но в любом случае правоохранительные органы должны найти убийц в России, и нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти тоже известны, это военно-политическое руководство. Foi encontrada uma vala comum com os restos mortais de pelo menos 100 mil pessoas que morreram às mãos do regime sírio. O anúncio foi feito por uma organização de defesa dos direitos humanos. As imagens de satélite revelam provas da existência de uma vala comum em Naja, perto da capital síria. As provas que emergem de valas comuns na Síria expuseram uma máquina da morte gerida pelo Estado sob o regime de Bashar al-Assad, na qual se estima que mais de 100 mil pessoas tenham sido torturadas e assassinadas desde 2013. A investigadora dos direitos humanos na Síria afirma que foram trazidos corpos de antigos detidos de uma prisão localizada a norte de Damasco. Acrescenta que quando a equipa chegou ao local viu trincheiras escavadas e ossos humanos espalhados no terreno. Duas pessoas morreram no Havaí depois de um avião ter batido num prédio abandonado. O piloto, que estava a efetuar um voo de treino, perdeu o controlo da aeronave e acabou por bater contra o edifício. As testemunhas dizem que viram o avião a voar a uma altitude estranhamente baixa. Antes do incidente, o piloto avisou que o aparelho estava fora de controlo e que foi aconselhado a pousar com a maior segurança possível em qualquer pista antes de colidir com a lateral do prédio. Neste momento, neste vídeo, conseguimos ver o preciso momento em que o aparelho cai, provocando então duas vítimas mortais. Os moradores de Marvila organizam hoje uma vigília para exigir habitações dignas. Dezenas de pessoas têm estado reunidas mesmo em frente à Câmara Municipal de Lisboa. A reportagem é da jornalista Mariana Nogueira. Os moradores do bairro lisboeta de Marvila uniram-se na manhã desta quarta-feira em frente à Câmara Municipal para exigir pelaquilo que dizem ser habitações dignas e pedem respostas urgentes por parte da tutela. Em entrevista temos Tiago Gonçalves, um dos organizadores desta vigília, que trouxeram aqui diversos adereços. No fundo, o que é que reclamam? Sim, bom dia. De facto, estamos aqui mais uma vez a reclamar, como disse, condições de habitação dignas. E desta vez, imbuídos do espírito natalício que se vive agora, trouxemos vários presentes para deixar ao Executivo. Trouxemos uma tenda que simboliza a precariedade das nossas habitações, uma muleta que significa, não tendo elevadores, o nosso suporte para subir e descer escadas, um balde para apanhar as águas que entram pelas infiltrações e uma vassoura que limpa o que sobra dessas infiltrações, os bolores e as umidades. E o que reclamamos é exatamente isso, melhores condições, dignidade nas nossas vidas,
porque a resposta que nos tem sido dada tem sido insuficiente. Dizem-nos que o orçamento triplicou nos últimos anos e nós admitimos que esse orçamento tenha aumentado, mas continuam respostas por dar e continua insuficiente para as condições que os marvilenses pedem. Obrigada, Tiago. Junto a nós temos também a vereadora da Habitação, Filipa Roseta. Efetivamente, os moradores dizem que há investimento, mas este investimento não é suficiente. O que é que tem sido feito por parte da Câmara Municipal para ajudar estas famílias? Estão 43 obras em curso em toda a cidade, incluindo em Marvila, que é uma coisa que não se via desde o século passado. Nós temos 142 milhões comprometidos com os bairros, ainda agora aumentámos mais 4 milhões o orçamento para chegar a mais lados. De facto, as condições eram muito precárias e o engenheiro Carlos Moedas disse logo na campanha e depois no primeiro mês que não ia deixar os bairros para trás, e nós não estamos a deixar os bairros para trás. É o que eu digo, estão 43 obras em curso, vamos chegar mais longe, vamos tentar chegar a todo lado. Ainda não chegámos a todo lado porque foram muitos anos sem investimento, sem olhar para aquilo que era preciso. Portanto, estamos a fazer esse esforço e os moradores veem isso, não só em Marvila, como na Ajuda, bairro Pato Cruz, Boa Vista, veem isto em toda a cidade. Está a haver um investimento muito grande naquilo que é o património da Câmara, no património histórico da Câmara espalhado pela cidade. É um investimento que não tem precedentes, é uma onda de renovação do património habitacional municipal que não tem, de facto, precedentes. Portanto, dizem, mas reconhecem que estamos a fazer, querem mais, vamos tentar fazer mais, e o engenheiro Carlos Moedas nunca vai deixar os bairros municipais para trás. Muito obrigada. Ficamos então aqui com o testemunho do morador e também por parte da vereadora da Habitação aqui, que têm sido dadas respostas por parte da tutela. Os moradores reconhecem isso, que as obras têm sido feitas, mas não são ainda suficientes. Os moradores dizem continuar a lutar e a reclamar por habitações dignas. Já por parte do Executivo Municipal dizem estar atentos e que já estão 43 obras em curso no terreno. De acordo com a DECO, o cabaz de Natal está ligeiramente mais barato, desceu 6 cêntimos em relação à semana passada. No entanto, continua a ser mais caro do que em dezembro de 2023, por 2,05 €. Seguimos em direto para uma mercearia da Covilhã, onde está o jornalista Alexandre Salgueiro. Bom dia, Alexandre. O que te dizem as pessoas por aí? Fazem menos compras ou mais compras para esta época de festas? Bom, as pessoas tentam fazer as mesmas compras que fazem no ano anterior, embora reconheçam que os preços estão um pouco mais caros que no último ano, sobretudo em alguns produtos como o azeite. Vou tentar aqui falar com esta senhora. Olá, muito bom dia, em direto para o Now. Não sei se já começou a fazer as compras de Natal, mas o que é que acha dos preços? Estão mais caros ou os produtos estão mais caros que o ano passado? Não, só na mesma. Os preços aqui são muito bons. Os preços aqui são mais baixinhos e sim. Aproveita para fazer no comércio tradicional, que é mais barato. Aproveita. Olha, o que é que não falta na sua mesa de Natal? O que é que não pode faltar? Oh, não sei, olha que não sei ainda. Não sei. O bacalhau, as rabanadas, filhotes. As rabanadas e pronto, os bolos, o bolo rei. E nota que há algum preço mais caro aqui? As pessoas têm-me dito que o azeite está muito mais caro que está nos anos anteriores. Há muitos azeites baratos e são muito bons. E a quadra natalícia também vale o esforço de despender mais algum dinheiro? Sim. Muito obrigado. Aqui uma cliente dizer que não se sente muito esse aumento dos preços. Vamos aqui tentar falar, se calhar aqui com esta senhora também. Sente que os preços estão mais caros que no último ano? Muito mais, subiram muito mais, mas mesmo muito mais. A gente nota, de um ano para o outro, foi um arrombo. Não aumenta é o dinheiro na carteira? Nada, isso não aumenta, isso é que não sobe, isso cada vez diminui mais. Muito obrigado. Fica aqui então as opiniões de alguns clientes desta mercearia na Covilhã. Os preços, na generalidade, subiram em relação ao ano passado, mas há um que as pessoas queixam mais, que é precisamente o azeite. Obrigada, Alexandre Salgueiro, aqui a acompanhar-se estas compras. Os consumidores dizem que ainda assim notam que os preços estão mais altos. O Governo apresenta hoje os cumprimentos de boas festas ao Presidente da República. A cerimónia
já está prestes a começar e depois é a vez de o Presidente da Assembleia da República e dos líderes parlamentares apresentarem os cumprimentos de boas festas a Marcelo Rebelo de Sousa. Esta cerimónia está a decorrer na Sala dos Embaixadores, no Palácio de Belém. Ora, o Governo apresenta então os cumprimentos de boas festas ao Presidente da República. Carolina Pereira Soares está em direto do local por esta altura. Carolina, prepara-se para falar Marcelo Rebelo de Sousa. Neste momento, aliás, a velhinha já fala o primeiro-ministro Luís Montenegro. Vamos então ouvir estas declarações. Em que nos encontramos pela primeira vez nestas circunstâncias, dizer-lhe que tem sido um privilégio interagir com a Presidência da República, em especial com o Sr. Presidente da República. O Governo tem pouco mais de 8 meses de exercício de funções, mas como é consabido e o Sr. Presidente da República tem acompanhado de forma muito próxima, desenvolveu um conjunto muito intenso de atividades que em muitas ocasiões necessitaram da colaboração, da cooperação de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, quer do ponto de vista das reflexões que nos transmite, da sua muito marcante sensibilidade cívica e social, do seu conhecimento do país, da sua visão de futuro, da sua visão das grandes transformações e evoluções que acontecem à escala europeia e à escala mundial. As conversas que temos mantido, os encontros que temos realizado, as reflexões que temos trocado têm sido imprescindíveis para o cumprimento da nossa tarefa, para servir o interesse de Portugal, para servir o interesse das pessoas, para servir o interesse daqueles que na sociedade muitas vezes são os mais prejudicados por não terem garantida uma verdadeira igualdade de oportunidades. O Sr. Presidente da República é uma personalidade que tem efetivamente uma sensibilidade social muito acentuada e que nos transmite e sensibiliza também. E isso tem sido importante para nós aprimorarmos todas as medidas que garantem um Estado social salvaguardado, ao mesmo tempo que lançam as bases de estimular a criação de riqueza, porque só a criação de riqueza é capaz de promover a justiça social. Sr. Presidente, em nome do Governo, quero dizer-lhe de uma forma sintética que a nossa relação institucional, a nossa relação pessoal, teve 2 eixos e tem 2 eixos. Uma solidariedade estratégica e uma cooperação produtiva. Temos estado juntos a pensar, a fazer as análises prospectivas para o futuro do país e temos estado juntos na obtenção de resultados, na procura de verter as decisões políticas, as decisões do Governo, as decisões legislativas em acréscimos de bem-estar e acréscimos de qualidade de vida, com vista a termos um país mais desenvolvido. É, portanto, neste enquadramento de solidariedade estratégica, de cooperação produtiva e de uma muito forte relação institucional e pessoal que lhe desejo, em nome do Governo, das senhoras ministras e dos senhores ministros, um período festivo preenchido de alegria, preenchido de saúde e preenchido também de um momento de algum descanso e de algum recarregar de baterias para o próximo ano de 2025. Um Feliz Natal, uma quadra festiva muito intensa e, sobretudo, um ano de 2025 excelente para o Sr. Presidente da República, para Portugal e para os portugueses. Ficam aqui então os votos do Primeiro-Ministro Luís
Montenegro ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ouvir o Presidente. Um Feliz Natal ao Sr. Primeiro-Ministro, aos seus ministros, a todo o Governo aqui representado, aos seus familiares, aos seus próximos e também, obviamente, um bom ano de 2025. A Vossa Excelência e o seu Governo assumiram funções num momento difícil do mundo, muito difícil do mundo, com as guerras a continuarem a agravarem-se, com a situação económica, quer a mundial, quer sobretudo a europeia, muito precária, grandes economias sofrendo, como Vossa Excelência ontem recordou, sofrendo situações inimagináveis anos atrás. Ao mesmo tempo, virando-se uma página no ciclo político no grande país, que são os Estados Unidos da América, e, portanto, iniciando-se, se quiser, reiniciando-se num contexto diferente, um ciclo histórico de efeitos imprevisíveis para a Europa em particular, mas para o mundo em geral. Tudo isso é naturalmente uma razão que explica o porquê da necessidade da estabilidade e da segurança, que são fatores fundamentais, quer no plano económico, quer no plano social, quer no plano político. Acresce que o Governo tem entre mãos vários desafios que têm a ver com a conjuntura internacional. O desafio do uso dos fundos europeus, o desafio do enfrentar da questão hoje particularmente sensível das migrações, que resulta, obviamente, de situações graves em vários continentes vizinhos e da dificuldade de parcerias duradouras entre a Europa como um todo e esses continentes, em particular a África. E tudo isso é uma grande dificuldade enfrentada em tempo muito curto, mas muito intenso. Foram, como disse Vossa Excelência, 8 meses de corrida contra o relógio. Porque um dia perdido, às vezes pode ser irrecuperável. E eu devo aqui sublinhar o esforço feito por todo o Governo, mas em particular pelo Primeiro-Ministro, para estar em toda a parte ao mesmo tempo. Coisa que foi fama de alguns responsáveis políticos portugueses, mas que não tinham poder executivo. O difícil é estar em toda a parte ao mesmo tempo com poder executivo. Eu percebo a ideia. A ideia é não deixar que a aceleração da história, lá fora com repercussões cá dentro, acabe por atingir medidas, decisões, programas, promessas, concretizações, de forma irreparável. E, portanto, tem sido um esforço a demais, tendo logo que enfrentar umas eleições europeias, 2 meses depois de estar em funções, e tendo de enfrentar eleições em vários países da Europa, que reporto mais deste ano, mas vêm aí outras muito próximas. Aquilo que eu tenho encontrado lá fora, e agora encontrei nos Países Baixos, mas tenho encontrado sempre, e tenho a certeza, Vossa Excelência também, é o reconhecimento em relação a Portugal, primeiro, da nossa projeção universal. E o Governo tem se empenhado nisso. Basta lembrar que é português o Presidente do Conselho Europeu, e o Governo empenhou-se nisso, para além do mérito próprio. Acaba de saber ontem, é portuguesa a Provedora de Justiça da União Europeia, é também uma vitória diplomática portuguesa. Estão presentes portugueses em vários domínios muito sensíveis. As pastas atribuídas à comissária portuguesa na Comissão Europeia são fundamentais, como Vossa Excelência sabe. Mas, além disso,
aquilo que me têm dito, eu sinto que é verdade, é que Portugal é um parceiro confiável. Está mais estável em termos políticos, económicos e sociais do que grandes economias e grandes países europeus. Os números económicos, há que reconhecer que também fruto do governo anterior, mas reafirmados durante esta governação, são, no geral, mais favoráveis do que os números de outros grandes países europeus. E isso, e a presença das nossas forças nacionais destacadas, onde é preciso estar, onde outros partem e nós ficamos. A solidariedade manifestada em relação aos nossos aliados, sempre, torna Portugal muito confiável. E daí os lugares internacionais que temos tido. Não é agora só o Secretário-Geral das Nações Unidas, como foi o Presidente da Comissão, Durão Barroso, como foi um conjunto de responsáveis, o Presidente do Eurogrupo, noutros tempos, mas neste momento a confiabilidade é enorme em relação a Portugal. E esse é um bem que é precioso. E quando muitas vezes se fala qual é o grande desígnio nacional, o grande desígnio nacional é fazer crescer o país e construir a justiça social para Portugal continuar a ser o que é a nível universal. Que é valer mais do que a dimensão do território e o número de portugueses que estão dentro desse território. Para isso, contando, tenho recordado, ainda ontem recordou Vossa Excelência, as comunidades espalhadas pelo mundo, que vão subindo de influência, de dia para dia. Agora, tudo isto é muito fácil de dizer, mas é difícil de construir. E é difícil de construir com a aceleração do tempo. E num tempo em que muito tem que ser construído com mais trabalho bilateralmente. Porque passou um bocadinho o tempo, e é pena que tenha passado, porque nós defendemos-lo, do multilateralismo, do maior papel das organizações internacionais. Portanto, se Portugal quer ter influência, tem de ter, falando um a um, com os grandes Estados, com as grandes potências, com os médios, com os pequenos Estados, construindo permanentemente esse espaço na CPLP, como no mundo ibero-americano, como um pouco por todos os continentes. Isto para dizer que, como sublinhou, não basta a solidariedade institucional. A solidariedade institucional, que foi sempre boa entre o Presidente da República e os sucessivos governos, continua a ser claramente boa. Mas não é suficiente. É fundamental haver, e houve-o também no passado, mas agora, porque os problemas são mais graves ainda, tem de haver no presente a cooperação estratégica. Pois se há uma estratégia. É com as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa que terminamos esta edição informativa. Obrigada pela sua companhia. Já a seguir, o desporto na Liga Now, com o Rodrigo Guimarães. Até já.